O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó Maria, doce Mãe de Jesus, Príncipe da Paz, eis a vossos pés vossos filhos em oração. Vós, ó bendita, trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz. Mostrai-nos esse Cristo e deitai-o em nossos corações. Ó Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com o vosso Filho no meio do vosso povo, que cheio de confiança se recomenda a vossa proteção. Afastai para longe de nós os sentimentos de vaidade, expulsai de nós o espírito de inveja, de maledicência, de ambição e de discórdia. Fazei-nos humildes no bem-estar, fortes no sofrimento, pacientes e caridosos, firmes e confiantes colaboradores da divina providência. Maria, Rainha da Paz e Consoladora dos aflitos, aqui estamos aos vossos pés, com os vossos corações cheios de alegria, para nos consagrarmos ao vosso imaculado coração. Sede sempre a vossa constante companheira e protegei-nos dos perigos que nos cercam. Abençoai, protegei e pacificai as famílias, o nosso Brasil e todo o mundo que também vos pertence. Dai-nos a vossa paz, pois vós sois a nossa Rainha da Paz. Ajudai-nos a viver o Evangelho de vosso Filho e a sermos mansos e humildes de coração. Com este sincero ato de consagração, pretendemos, como vós, fazer a vontade do Pai. Vemos o perigo em que o mundo se encontra e buscamos em vosso coração materno a ajuda, a proteção e a salvação, para que a paz reine nos corações, nas famílias e no mundo. Mãe e Rainha da Paz, intercedei por nós junto a seu Filho Jesus, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, estamos hoje aqui, todos reunidos em Teu nome, todos que aqui estão, seus familiares, seus parentes, seus amigos. E neste momento, Pai, nós queremos saudar a Sua presença. A Sua presença manifestada no Pai, no Espírito Santo e no espaço virgem. Queremos agradecer pela Sua presença manifestada no Cristo, Filho unigênito do Pai. Queremos agradecer
pela presença do seu amor divino, que cria, mantém e regenera todo o universo. Nós saudamos a todas as linhas de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força a todos os orixás de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força à Fraternidade Branca Universal, a Miguel Arcanjo e a Melquisedeque. Nós saudamos e pedimos a força à corrente franciscana, a São Francisco de Assis e ao Caboclo Tupinambá. E nós saudamos e pedimos a força a todos os guias de luz responsáveis por este trabalho. Gostaríamos, Pai, neste momento, de pedir pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, paz entre governantes e governados. Que o calor do seu amor possa continuar aquecendo o coração das pessoas de boa vontade, principalmente dos líderes mundiais. Que eles possam continuar na busca da paz. Que essa paz possa ser duradoura, para que todos os seus filhos que vivem neste planeta possam continuar caminhando ao teu encontro, mas de forma pacífica. Pedimos pela paz no Brasil, pela paz no Rio de Janeiro e em nossos lares, em nossos corações. Pedimos paz, Pai, para todos os seus filhos, encarnados e desencarnados que vivem neste planeta. Pedimos também por todos os seus filhos, principalmente aqueles que passam por tribulações, por provações, muitas vezes duras provações, que também o seu amor possa apaziguar o coração desses irmãos, possa de alguma forma ajudá-los no caminhar deles, amenizando as suas dores. Pedimos pelas crianças do mundo, não só as crianças na idade material infantil, mas todos nós, seus filhos, que somos recém-nascidos para as verdades eternas e espirituais. Que o Senhor possa nos ajudar no nosso caminhar. Que o Senhor possa nos mostrar a luz, o caminho, para que possamos seguir e que o Senhor nos possa também nos dar forças para que possamos caminhar na direção certa, apontado por vós. Pedimos em especial, Pai, por todas as crianças que são maltratadas, são abusadas, aquelas que não têm um lar para morar, vivem nas ruas, muitas vezes não têm o que comer. Também algumas não têm uma família para amarem e serem amadas, vivem ao relento, vivem experimentando as dores da violência do mundo. Que o seu amor possa também aquecer o coração das pessoas de boa vontade. Que todos esses possam ajudar esses outros em suas necessidades, nesse seu caminho mais difícil, pois a forma de ajudar a seus filhos é através de seus filhos. Pedimos por todas as crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos aqueles que ajudam a creche e os programas sociais da CFA. E pedimos por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados cujos nomes foram colocados na caixa de solicitações. Que assim seja.
da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a oração. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Ora a teu Pai que está no secreto, e teu Pai que vê no secreto, te retribuirá na luz plena. Quando orais, não useis de repetições inúteis como os gentios. Pensam que pelas muitas palavras serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe peçais. Portanto, orai vós deste modo: Nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso sobresubstancial dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas em tentação, mas liberta-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. O sentido do Pai Nosso. Ensina-nos a individualidade, que a prece deve ser sempre uma aproximação máxima possível entre nós e a nossa origem. E por isso recorda-nos que Deus é o Pai, já que somos gerados por Deus. Somos partículas do grande foco de luz incriada. Nessas condições, quando nos dirigimos a esse Pai que reside no secreto dentro de nós mesmos, devemos voltar-nos e mergulhar nesse secreto. E, além disso, trancar as portas dos nossos sentidos, isolando-nos de tudo quanto é externo e material. Isolar-nos, inclusive, sobretudo, de nosso próprio eu pequeno, de nossa personalidade, para que o contato seja o mais lídimo possível. Nossas primeiras palavras devem constituir um apelo que nos recorde a nossa filiação divina, confessando-nos filhos no real sentido. Mais real ainda do que a simples e transitória filiação humana do corpo físico. De Deus é a verdadeira paternidade, porque Ele é a origem do nosso espírito, do nosso verdadeiro eu profundo. Só a Ele devemos dirigir as nossas preces. Jesus jamais ensina que nos dirijamos a intermediários, mas sim diretamente ao Pai, que habita dentro de nós, no secreto de nossos corações. Isso mesmo exprime a cláusula, que estás nos céus. Os céus, que exprimem o reino que está dentro de nós, levam o nosso pensamento ao coração. O Pai que está nos céus, no reino dos céus, que está dentro de nós, em nosso coração. A consequência é lógica e irrefutável. Nosso Pai, que está em nosso coração, nesse reino dos céus que ansiosamente buscamos. E continuamos fazendo 3 petições referentes à individualidade. Seja santificado o teu nome, sendo nós a manifestação externa de nossa essência profunda, constituída pela centelha divina, pedimos que seja santificada a nossa personalidade, a nossa exteriorização de Deus, que essa nossa parte transitória, que no planeta manifesta Deus, se torne sadia e sábia. A segunda petição para a individualidade ou espírito é: venha o teu reino. Trata-se da expressão mais ardente do contato íntimo com a centelha divina,
com Deus através do nosso Cristo interno, a fim de que mergulhemos na consciência cósmica, tornando-nos um com o todo, um com o Pai. O reino de Deus está dentro de nós. Que o teu reino venha e que nós o encontremos o mais depressa possível, que nos unifiquemos ao Pai no prazo mais curto e da maneira mais íntima, numa unificação total e definitiva. A última das petições referentes à individualidade refere-se ao desejo real de que o Espírito siga a vontade do Cristo interno e não a vontade da personalidade. De fato, o Espírito se encontra entre dois polos opostos e antagônicos. O polo superior influi o Espírito para a sua evolução, induzindo-nos às ações superiores de fidelidade, gratidão, bondade e amor. E o polo inferior puxa-nos para o materialismo, impelindo-nos à infidelidade, à ingratidão, aos prazeres egoístas. São-nos apresentados a seguir 4 pedidos que se referem à personalidade. O primeiro, dá-nos hoje o pão supersubstancial. Refere-se ao intelecto e solicita o pão, isto é, o alimento do espírito, que é o conhecimento da espiritualidade, a sabedoria. Salienta bem Jesus que se trata do pão supersubstancial ou sobresubstancial, ou seja, em nossa interpretação, o alimento do contato com o eu superior. A segunda solicitação para a personalidade é a que cuida do corpo das emoções, corpo astral ou animal, dizendo: perdoa as nossas dívidas kármicas, assim como já perdoamos aos nossos devedores. O corpo emocional é o responsável pelo karma, já que ele vibra no terceiro plano, o que está sujeito à lei da justiça. Portanto, é em referência ao corpo emocional que pedimos o perdão, o resgate dos débitos contraídos por nossas emoções descontroladas em todos os campos, pelos desejos que nos causam as dores. Lembramos-nos depois das sensações no terceiro pedido. De nós não nos induz às provações. Isso porque, dado o esquecimento total que ocorre na reencarnação, perdemos o contato com o passado e as provações nos aparecem como novidades que nos apavoram, pois podemos fracassar por ignorância. O quarto e último pedido, liberta-nos do mal, refere-se ao corpo denso, isto é, à matéria, o opositor, o adversário do espírito. Apelo dramático que nós, os encarnados, gritamos aflitos ao Pai, que está dentro de nós. Liberta-nos da matéria, do mal, aonde mergulhamos por nosso egoísmo divisionista, do abismo em que caímos pela nossa rebeldia orgulhosa. Eis então, reduzida a seus termos reais e belíssimos, a prece mais concisa e perfeita, que deve ser proferida com o coração, meditando em cada um dos pedidos, sem que haja necessidade de repeti-la mais de uma vez. Bem, esse evangelho, Jesus explica, com certeza para os seus apóstolos, que estavam perto dele, como a pessoa deve orar, né? Primeiro, a gente precisa entender qual a consequência de orar, o que acontece quando a gente ora e, principalmente, qual o nosso comportamento, como nós devemos orar, para que surta efeito. Primeira coisa que Jesus coloca, e o pastorino também reforça, é que não adianta ficar repetindo palavras, ficar só falando palavras, isso não ajuda em nada. A oração, ela tem que ser entendida e principalmente sentida. Ela tem que partir de dentro do coração. Quando a gente ora, qualquer oração que seja, e principalmente o Pai Nosso, a gente deve visualizar, mentalizar essa conexão, mentalizar o que cada palavra dessa oração significa, nesse sentido dessa busca
por essa conexão com a divindade, que não está no mundo exterior, ela está dentro de nós. Por isso que Jesus fala, de uma forma simbólica, que quando a gente for orar, que a gente entre no nosso quarto, ou seja, que a gente interiorize, que a gente entre dentro de nós, ou seja, que a gente se desligue do mundo exterior e se ligue nessa força divina que vive dentro do nosso coração. E que a gente tranque as portas, que é um outro simbolismo que significa que a gente se desligue do mundo. Para a gente se desligar do mundo, para poder orar com um efeito positivo, né? Uma oração que gere um efeito positivo para a gente precisa se isolar fisicamente mesmo. Isolar, mas não é se isolar em grandes distâncias, mas isolar no sentido de que a gente busque um lugar e um momento em que a gente possa ficar em paz, que a gente possa não ser interrompido por qualquer coisa que esteja no exterior, qualquer som, qualquer barulho. Essa é a importância da gente orar em silêncio, da gente ficar em silêncio, né? O silêncio serve para isso, para que a gente possa acalmar a nossa mente, porque é através do nosso pensamento que a gente faz essa conexão. Por isso que Jesus fala, não adianta ficar repetindo palavras, ficar só repetindo palavras sem fazer a conexão do pensamento. É através da conexão do pensamento e muitas vezes, se a gente ora fazendo essa conexão com o nosso coração, com o nosso pensamento, a gente não precisa nem falar. Falar seria um algo a mais, né? Não é que esteja errado, mas é um algo a mais. A gente não precisa falar. Se a gente consegue se concentrar em algum lugar, a gente pode fazer essa conexão e orar sem ter que falar nada. Orar mentalmente. Pois o segredo está aí, nessa conexão mental. É para isso que serve a oração. Para que a gente possa tirar um momento para nós, para que a gente possa fazer essa conexão com Deus, essa conexão com o mundo divino. No caso do Pai Nosso, pedindo, né? Pedindo que o Pai santifique o seu nome, ou seja, o nome de alguém é a representação desse alguém. Quem é a representação de Deus? Toda a criação dele, nós e tudo no universo. Tudo que a gente conhece e também que a gente não conhece, de todo o universo, é o nome de Deus, ou seja, é a representação da divindade. Então, que ele santifique a tudo, né? Que venha logo o vosso reino, ou seja, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o amor. Deus é amor. E Jesus já veio nos ensinar, né? Ele disse, quando esteve encarnado no planeta, que toda a lei e todos os profetas se resumem a duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas. Entender que nascemos de Deus, existe um Deus único, que é essa divindade. E o segundo, que você não realiza o primeiro se não realizar o segundo, é amar ao próximo como Jesus nos amou. Tudo que foi dito por todos os profetas se resume nessas duas leis, vamos chamar assim, né? Por que amar ao próximo como Jesus nos amou? Porque Deus está dentro do próximo. O próximo é a manifestação da divindade. A partir do momento que a gente ama o próximo, estamos amando a nós mesmos. A gente tem que entender, que é isso que o Pastorino também fala no finalzinho, desse divisionismo que o nosso egoísmo cria para que a gente ache que nós somos
pessoas separadas, que nós somos entes separados um do outro. A física está aí para provar que não é isso, né? Enquanto nós estamos aqui nessa sala, toda a nossa energia está em comunhão. Aqueles que estão prestando atenção estão fazendo uma conexão mental com o que eu estou falando. Isso faz com que todos nós sejamos um só. Então a gente tem que sair um pouco desse conceito materialista, divisionista, que nós somos diferentes. Nós fazemos parte de um todo. Por isso, ao amar o meu irmão, eu estou amando a mim mesmo. Ao ajudar o meu irmão, eu estou ajudando a mim mesmo. Porque todos somos filhos de Deus, né? E tem aquela frase, né, que está na oração de São Francisco, né? É dando que se recebe, né? E eu só queria complementar um pouquinho, dando para certas coisas, principalmente as coisas que podem elevar o nosso espírito, é dando que nós fazemos crescer dentro de nós. Quando eu dou amor, eu faço o amor crescer dentro de mim. E à medida que eu vou doando mais amor, isso cria uma fonte enorme e infindável de amor. E é aí que eu recebo o amor. Não posso ficar esperando que esse amor venha de fora. Aí é que está o erro. Também não posso ficar esperando que a pessoa que está recebendo o amor, a pessoa ou algo que esteja recebendo o amor, vá retribuir, vá até sentir isso. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Só existe uma pessoa que a gente pode mudar. Nós mesmos. Ninguém muda ninguém. Ninguém consegue fazer o outro evoluir. Nós só mudamos a nós mesmos. E é nesse sentido. À medida que eu faço coisas boas, à medida que eu ajudo, que eu sou caridoso, que eu tenho compaixão pelas pessoas que eu amo, eu faço isso crescer dentro de mim. E isso é infinito. Isso não tem fim. Porque não é uma coisa física. É espiritual. Né? Da mesma forma, se eu for para o outro lado, para o lado do egoísmo, do ódio, eu vou fazer isso crescer dentro de mim também. E aí eu me aproximo das trevas. E é assim que funciona. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente pode optar para onde a gente quer ir. Qual o caminho que a gente quer seguir. Cabe a nós conhecer os mecanismos, né? O Evangelho está aí para ensinar a todos nós e optar. Nem todo mundo, nós não somos obrigados a seguir um caminho A ou B. A gente vai seguir o caminho que a gente achar que deve. O importante é saber o que vai acontecer ao seguir determinado caminho. E aí a gente vai saber para onde a gente está indo. Isso é o importante. É a gente saber para onde a gente está indo. E a opção de ir é nossa. A gente faz o que a gente quer da nossa vida. Né? Então é isso. Esse evangelho de hoje traz para a gente esse esclarecimento de como orar. Né? De como... Porque a oração é o momento de conexão com a divindade. Que está nos céus, né? É um outro simbolismo. Esses céus... que sempre todos falam, Jesus sempre falava, está dentro de nós. Então a gente ora para o Cristo interno que está dentro de cada um de nós. É Deus dentro de nós. Jesus deixou claro, Deus está dentro de vós. Ele falou isso, ele verbalizou isso. E é isso que ele quis dizer. É essa partícula divina que vive em nosso coração. É Deus dentro de nós. E é com Ele que a gente tem que ter esse contato. E através da oração entendida, né, vivenciada, a oração que passa pelos nossos sentimentos, é que a gente vai entrar em contato com esse Deus. E Ele vai nos guiar pelo caminho, com certeza, de luz. Vamos pedir forças para o passe, que através de nossas mãos possam fluir essas energias
que nos limpam, que nos equilibram, nos acalmam. Essas energias que limpam o nosso campo astral, essas energias que afastam as más energias. E essas energias que podem até nos curar, efetivamente, dependendo do nosso comportamento no momento do passe, dependendo de como faremos essa conexão com essa luz trazida pelos guias espirituais para o passe. Senhor, faz sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.